Vamos retomar aqui com o nosso conteúdo da nossa atividade. Nós iniciamos com potenciação e mostrei alguns exemplos de potenciação e hoje nós vamos dar início à radiciação, certo? Vamos voltar aqui na radiciação e trazer a resolução de alguns exemplos. Nós vamos estudar um pouco sobre a radiciação, a operação que inclui a raiz quadrada que será aprofundada e outras raízes. A raiz quadrada, a ideia de raiz quadrada, nós já estudamos, vocês já viram nas séries anteriores. E aqui a gente traz alguns exemplos. No item A, por exemplo, nós temos 4 ao quadrado, certo? É igual a 16. Quando ele pegou 4 aqui e escreveu 4 elevado a 2, isso é a mesma coisa que escreveu o produto de 4 vezes 4, que isso é igual a 16. Certo? A raiz quadrada de 16, você vê, mostrei aqui, é igual a 4. E também nós temos aqui uma outra raiz, que é a raiz quadrada de 81, é igual a 9. A raiz quadrada de 81 é igual a 9. Ou, mostrando aqui só no radical, a raiz quadrada de 81 igual a 9. Pois 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, certo? Que 9 vezes 9 é igual a 81. Isso pela definição mostra, certo? Que a raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81. E nós temos aqui outros exemplos, certo? Como a raiz quadrada de 2,25, que a raiz quadrada de 2,25 é igual a 1,5, pois esse 1,5 elevado ao quadrado é igual a 1,5 vezes 1,5. Quando nós efetuamos esse produto, nós encontramos 2,25. Então, isso aí representa a raiz quadrada de 2,25, que é 1. A raiz quadrada de 0 é igual a 0, pois 0 ao quadrado, certo? Esse 0 ao quadrado é igual a 0. No item F, nós temos a raiz quadrada de menos 9. Presta atenção nisso, a raiz quadrada de menos 9. Isso é impossível em todo real. Como nós estamos trabalhando no conjunto dos reais, nós não temos raiz quadrada de um número negativo, porque nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Nós temos que prestar bem atenção aqui, ó, nesse quadrado que mostra aqui. Nós temos que prestar atenção dele. Ele traz isso aqui, ó, em a raiz quadrada, esse 2 aqui quer dizer ao quadrado, de 16 igual a 4. O 16, nós sabemos que é o radicando. Esse 2, que está aqui, ó, é o índice do radical, certo? E 4 é a raiz. E a raiz quadrada de 16 é o radical. Esse símbolo, certo? É o radical. A raiz com esse 2 e a raiz aqui, nós temos que ter bem atenção nisso aqui, são a mesma coisa. Se não aparecer nenhum número aqui no índice do radical, certo? Não apareceu nenhum número aqui, nós sabemos que é raiz quadrada. Então, o valor que o índice vai ocupar vai ser o 2. Não há necessidade de colocar o 2 no índice, certo? Não há necessidade de colocar o 2 no índice.
sempre que aparecer, certo? Que não vier nenhum número, é porque nós temos que a raiz quadrada. Definimos como raiz quadrada de um número positivo A, o número positivo que elevado ao quadrado resulte A. Assim é o que nós definimos aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 16, a gente diz que é igual a 4, certo? Pois esse 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16, certo? Por isso que não... Propriedades dos radicais. Considerando as condições impostas, a existência dos radicais envolvidos, vamos conhecer algumas propriedades importantes dos radicais. Vamos à primeira propriedade. A nossa primeira propriedade, certo, dos radicais, nós temos que observar o seguinte, olha só, se nós temos nessa primeira propriedade, voltando aqui, primeira propriedade, nós temos a raiz enésima de A elevado a N, isso é igual a A. Sendo N natural maior do que 1, esse N, certo? Tem que ser um número natural e maior do que 1, certo? O N natural é maior do que 1. A real não negativo, se N é par. Se N for par, A será um número real não negativo. A real qualquer, se N é ímpar. A será um real qualquer, se N for ímpar. Por exemplo, nós temos aqui da primeira propriedade, no item A, nós temos a raiz quinta de 32. Ele diz que é igual a 2. A raiz quinta de 32 é igual a 2. Por que é igual a 2? Se nós pegar o número 32 e fatorar, decompor ele em fatores primos. Aqui, ó, 3 dá por 2, que dá 1. 1 vezes 2 são 2 para 3, 1. Ficou 12, dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 2 são 12 para 12, 0. 16 dá por 2, que dá 8, certo? E 8 dá por 2, que dá 4. E 4 dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Então, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos 2 elevado à quinta potência, certo? O fator 2 aqui se repetiu 5 vezes, então nós temos 2 elevado à quinta potência. Foi o que aconteceu aqui. Mudando um pouco aqui a resolução, ele deu a raiz quinta, certo? De 32, a raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 elevado à quinta. Que isso é igual. Nós podemos fazer o quê? Eu dizer que isso é igual a 2 elevado à quinta, dividido por quem? Pelo índice do radical, que é 5. Então, nós temos o quê? Isso vai ser igual a quem? Isso vai ser igual a 2, porque nós sabemos que 5 por 5 dá 1, e 2 elevado a 1 é igual a 2. Isso é a resposta do item A, por isso que 2, que a raiz quinta de 32 é igual
a 2 e 32 é igual a 2 à quinta. E assim nós temos a seguinte resolução, como foi feito aí, certo? No item B nós temos a raiz cúbica de menos 8, isso é igual a menos 2, certo? É igual a menos 2. E menos 8 é igual a menos 2 ao cubo. Assim temos que a raiz cúbica, certo? A raiz cúbica de menos 8 é igual à raiz cúbica de menos 2 elevado a 3. Foi o que aconteceu. Nós podemos cortar o índice do radical com o expoente 3 do radicando. Certo? Sobrou quem? Sobrou menos 2. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Certo? E como eu já havia falado, de modo geral, eu já mostrei aqui a definição. Certo? Foi mostrado. Aí nós temos aqui um outro exemplo, outros exemplos que, como diz, a raiz quarta de 3 à quarta potência. Aqui nós só cortamos o índice do radical com o expoente do radicando. Sobrou 3. A raiz quinta de menos 32, fatorei o 32 recentemente, certo? Nós sabemos que é menos 32, vai ficar menos 2 à quinta. Corto o índice do radical com o expoente do radicando, sobrou menos 2. Se um radical tem um índice igual ao expoente do radicando, seu valor é igual à base do radicando, desde que sejam garantidas as condições de existência do radical. Então, foi o que eu falei aí, o que eu mostrei para vocês aí na resolução, certo? Cortando, simplificando o índice do radical com o expoente do radicando, certo? Nós podemos fazer isso. Seguindo adiante, nós vamos para a segunda propriedade de radicais. A nossa segunda propriedade, nós vamos observar, temos aqui, vejamos mais uma propriedade, acompanhe os exemplos abaixo, certo? Conforme está mostrando no slide. E vamos à definição dessa propriedade. O que é que diz a definição dela aqui? Diz que o valor de um radical não se altera quando multiplicamos ou dividimos o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Ou seja, quando nós temos a raiz enésima de A elevado a M, eu posso dizer que isso é igual a raiz de N vezes P, certo? Se eu multipliquei o P no índice do radical, tenho que multiplicar no expoente do radicando aqui também, ó, M vezes P. E a raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz de N vezes R. Multipliquei agora o R no índice do radical aqui. Tenho que multiplicar também no... Não é nem multiplicar, dividir, certo? Então, tenho que dividir aqui também no expoente do radicando. Se eu multipliquei no índice do radical, eu multiplico no expoente do radicando. Se eu dividir no índice do radical, o mesmo número que eu dividi no índice, eu vou dividir também no expoente do radicando. Sendo N, P e R naturais maiores do que 1. Maiores do que 1. R, divisor comum de N e M. Certo? Esse R, ele tem que ser um divisor comum, certo? Tanto de N como de M, para que isso possa ocorrer. Aí nós temos exemplos aqui, certo? Nós temos o item A. O que que traz o item A? A raiz quarta de 2 à oitava potência. Isso é igual a raiz quarta, certo? Esse 2 à oitava potência é a mesma coisa que eu multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes. Esse expoente do radical, certo? Do radicando aqui no caso, que é 2, indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base, que é 2, vezes ela mesma. Então, multipliquei 2 vezes 2, 8 vezes, que é igual a 256, certo? Que nós temos que a raiz quarta de 256 é igual a 4. Ah,
Mas tem esse detalhe. Eu queria fazer desse jeito, pode ser feito também. Pegar esse 4, certo? O índice do radical, dividir por 2, beleza. O expoente do radicando é 8, dividir por 2 também, ok. Então, 4 dividido por 2, 2. Raiz quadrada de... Conservamos o radicando, que é 2, dividindo o expoente 8 por 2. Aqui, ó. Nós temos que 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui nós temos a raiz quadrada. Esse 4 ao quadrado, ou melhor, 4 à quarta potência, é igual a 16. Certo? E a raiz quadrada de 16 é 4. Porque nós podemos observar que se representarmos 4 elevado a 2 é igual a 16. Comparando, temos que a raiz de 4 dividido por 2, de 2 elevado a 8 dividido por 2, é igual à raiz quadrada de 2 elevado a 4. Dividimos o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. O item B, ele traz que a raiz quadrada de 9 elevado a 1, certo? É igual. 9 elevado a 1 é 1. Esse 2 não é necessariamente obrigado a representar ele no índice do radical. Se ele não aparece, eu já sei que aqui existe um 2 no índice do radical, porque trata-se da raiz quadrada. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. E aqui nós poderíamos fazer também a raiz de 2 vezes 3, de 9. O expoente de 9 aqui é 1. Se eu multipliquei 3 no índice do radical, multiplica aqui no expoente do radicando. 1 vezes 3. Então, nós temos a raiz sexta, certo? A raiz sexta de 9. 1 vezes 3 são 3. Então, isso é igual a raiz sexta, 9 elevado ao cubo, que é 3. 9 vezes 9 dá 81. E 81 vezes 9 dá 729. A raiz sexta de 729 é igual a 3. Certo? Então, fica representado dessa maneira. Aí aqui apareceu outros exemplos aqui, certo? Não vou nem resolver esses exemplos aqui. Já fiz aqui em cima exemplos semelhantes a esse. É a mesma coisa que a gente pega aqui, ó, a raiz sétima de A ao cubo. Isso é igual, multipliquei o índice por 2. Se eu multipliquei por 2, tenho que multiplicar o expoente do radicando também por 2. Então, ficou 7 vezes 2 dá 14. Nós temos a raiz de 14 de A. 3 vezes 2, 6. De A elevado à sexta potência. Certo? Então, fica representado dessa forma a questão. Vamos à terceira propriedade. Na terceira propriedade, o que é que nós temos aí na terceira propriedade? Nós temos, que diz a definição aqui da terceira propriedade. Ela diz que um radical que tem um produto no radicando pode ser decomposto em um produto de radicais de mesmo índice com cada fator do primeiro produto em um radical, sempre atendendo às condições de existência dos radicais envolvidos. Ou seja, a raiz enésima de A vezes B é igual à raiz enésima de A, certo? Vezes a raiz enésima de B. Nós podemos quebrar e representar isso aqui em radicais diferentes, certo? Em produtos de radicais. Sendo N natural maior do que 1. A e B reais não negativos, se N for par. A e B reais quaisquer, se N é ímpar. Certo? Aí aqui nós temos, vamos observar esses cálculos que está representado aqui abaixo, nesses exemplos. Nós temos a raiz cúbica de 8 vezes 1000, certo? Isso é igual a raiz cúbica, 8 vezes 1000 dá 8000, certo? E
a raiz cúbica de 8 vezes de 8.000 é igual a 20. A raiz cúbica, quebrando o radical, posso fazer isso, certo? Nós podemos representar dessa forma. A raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 1.000. Se nós pegar esse 8, certo, e representar a raiz cúbica de 8, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. A raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 3, certo? Vezes a raiz cúbica de 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. Ok? Isso é igual. Podemos cortar aqui, ó, o índice do radical com o expoente do radicando, certo? Vai ficar 2 vezes cortar o índice do radical com o expoente do radicando, ficou 2 vezes 10. Isso é igual, 2 vezes 10, nós temos que é 20. Certo? Essa é a resolução desse item A, ficaria representado dessa forma. E se nós podemos fazer aqui a comparação, como ele mostra aqui, certo? Mas se vocês resolverem fazer assim, dessa forma, ou dessa forma aqui, está corretíssimo. E tem um exemplo bem mais simples aqui, é o item B, que ele apresenta, certa, de fato, a raiz quadrada de 9 vezes 4. Que isso é igual a raiz quadrada de 9 vezes 4. 9 vezes 4 nós sabemos que é 36. Isso é igual. Quem é a raiz de 36? A raiz de 36, certo? Ela vai ser igual a 6. É a 6, viu? Não é 16. Ela vai ser igual a 6. Ela é igual a 6. Certo? Ficaria representado dessa forma. Que poderia fazer também, certo? Da outra forma. Poderia ser representada assim. A raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. Quem é a raiz de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao quadrado é 9. Vezes, quem é a raiz quadrada de 4? É 2. 2 ao quadrado é 4. Então, isso é igual. 3 vezes 2, 6. Qualquer uma das formas que vocês resolverem fazer, vai estar correto, certo? Pode ser feito. Aí aqui ele traz outros exemplos, certo? Aqui, tipo, a raiz quadrada de 2 vezes 10, aí ele quer que transforme em produto de radicais. Nós só pegamos, quebramos isso, escrevemos a raiz quadrada de 2 separado, vezes a raiz quadrada de 10. A raiz quinta de 3 vezes 7, nós quebramos também raiz quinta de 3, vezes a raiz quinta de 7. A raiz cúbica de 2 vezes A vezes B. Isso aqui é um produto. Esse 2 está multiplicando A, que está multiplicando B. Então, só quebramos. Ó, a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de B. E está resolvida a nossa questão dessa maneira aí. Certo? Fica simples. Aqui, nós vamos para a quarta propriedade, certo? Essa nossa quarta propriedade, nós vamos partir aqui o seguinte, temos a raiz cúbica de 1000 sobre 8.
Se nós pegarmos e dividir 1000 por 8, nós vamos encontrar a raiz cúbica de 125. Certo? Porque 1000 dividido por 8 dá 125. Quando a gente faz isso, o que nós podemos representar mais aí? Nós temos o seguinte, que 125, se nós fatorar 125, nós vamos encontrar 5 elevado ao cubo. Certo? Na verdade, 125 é igual a 5 ao cubo. Certo? 125 é igual a isso. Então, o que nós vamos fazer? Como é a raiz cúbica de 125, aí nós temos aqui 5 ao cubo. O que nós podemos fazer? Cortar o índice do radical com o expoente do radicando, e isso é igual a 5, certo? Fica posto dessa forma aí, certo? O valor dela. Pode ser feito também da seguinte forma. Nós temos a raiz cúbica de 1000 sobre a raiz cúbica de 8. Se nós fizer dessa forma aqui, nós sabemos o seguinte. Olha, nós podemos representar assim. A raiz cúbica de 1000 a raiz cúbica de 1000 sobre a raiz cúbica de 8. Isso é igual a raiz cúbica 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo sobre a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? Então, o que nós podemos fazer aí? Nós podemos cortar o índice do radical com o expoente do radicando, e isso é igual a 10 sobre, opa, aqui não é 5, é 3, certo? Aqui vai ser 3, pagar bem aqui assim. Aqui nós temos que o expoente desse 2 é 3, estava 5. E representar. Aqui também corta o índice do radical com o expoente do radicando. Ficou 2. O que nós temos aqui agora? Nós temos 10 dividido por 2. Que 10 dividido por 2 é igual a 5. Certo? O mesmo resultado que nós havíamos encontrado. Nós encontramos aqui também. Ok? Então, fica assim a nossa resolução. Aí ele diz o seguinte, aqui se um radical tem um quociente em seu radicando, ele pode ser decomposto em um quociente de 2 radicais, com o mesmo índice. Tudo isso considerando as condições de existência dos radicais envolvidos. Ou seja, a raiz enésima de A sobre B é igual à raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Ou a raiz enésima de A dividido por B é igual à raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Sendo n natural maior do que 1, sempre é claro, A
real não negativo e B, real positivo. Se N é par, A, real qualquer, e B, real não nulo. Se N é par, é ímpar, certo? Se N é ímpar. Aí aqui nós temos outros exemplos aqui, certo? O que foi que ele fez aqui? Nós tínhamos a raiz quadrada de 2/5. Foi o que ele fez. Só. Isso é igual a raiz quadrada de 2, separando aqui, ó, sobre a raiz quadrada de 5. Aí nós temos, item D, a raiz cúbica de x sobre 2. Colocou a raiz cúbica de x sobre a raiz cúbica de 2. Então, fica simples quando representa dessa forma aí, certo? Para ser representado. A nossa quinta propriedade de radiciação, nós vamos observar o seguinte, nós temos o item A, observe isso aqui, ó, o item a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Certo? A raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Veja bem, nós temos que a raiz quadrada de 64 é igual a quem? É igual a 8. Então aí nós vamos ter o quê? A raiz cúbica de 8. Certo? A raiz cúbica de 8. É exatamente o que ele escreveu aqui, ó. Que a raiz cúbica de 8, isso é igual, fatorando esse 8, decompondo esse 8 em fatores primos, certo? Vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E isso seria igual. Corta o índice com o expoente do radicando. Isso seria igual a 2. Exatamente o que ele mostra aqui. Ou, por outro lado, o que nós poderíamos fazer? Mais pegar isso aqui, transformar num radical só. A raiz cúbica da raiz quadrada de 64, o índice do radical, que é 3, multiplica o índice do radical que está dentro, que no caso é 2. 3 vezes 2 dá 6. Raiz sexta de 64. Que se nós pegar 64 e decompor em fatores primos, vai dar exatamente 2 elevado à sexta potência. Certo? Que 2 elevado à sexta é só cortar o índice do radical com o expoente do radicando, que no caso 64 é igual a 2 elevado a 6. Opa, encaixou aqui. Deixa eu só apagar aqui assim, um pouco. Certo. Seria 2 elevado a 6. Certo? Aí por isso que ficou 2 aqui, porque 64 é igual a isso aqui, era só cortar esse expoente do radicando 2 com o índice do radical e sobraria aqui só o radicando 2. Certo? É a mesma coisa. Aqui, o que ele representando aqui, explicando passo a passo, 3 vezes 2 são 6, então ficou a raiz sexta de 64. E aí eu não vejo problema, certo? Dá para resolver tranquilo, certo? De boa a questão aí, sem nenhum problema. De modo geral, satisfeitas as condições de existência dos radicais envolvidos, podemos escrever, certo? Isso aqui. O que foi que ele fez aqui? Aqui ele pegou e representou a raiz enésima da raiz de m
desse A. Isso é igual a n vezes m, certo? O índice do radical, da raiz de A. Então, isso aqui, aí temos aqui outros exemplos. Nós temos a raiz cúbica da raiz quadrada de 5, é igual a 3 vezes o índice do radical, é 3 vezes 2 aqui, certo? De 5, 3 vezes 2 é 6, fica a raiz sexta de 5. E trazendo para cá, nós temos a raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quarta de 7. O que foi que ele fez? Pegou isso aqui, ó, 2, aqui é 2 aqui, é a raiz quadrada, nós sabemos que aqui tem 2, vezes 3 dá 6. Fica a raiz sexta da raiz quarta de 7. Isso é igual a 6 vezes 4, 24. Então, a raiz de 24 de 7. E no item E, o que é que nós temos no item E? A raiz quinta da raiz cúbica de 11. Aqui ele só fez isso que vinha fazendo anteriormente. A raiz, aí pegou 5 vezes 3 da raiz de 11, certo? Isso é igual a raiz, 5 vezes 3 é 15. A raiz 15ª de 11, certo? Ficaria representada assim. E aí estaria resolvida, certo, a nossa questão. Então, aqui nós mostramos as propriedades de radiciação, certo? E na próxima videoaula que nós vamos trazer já questões do conteúdo da parte de potenciação que eu gravei ontem, o vídeo de potenciação, e iniciei um pouquinho de radiciação. Hoje eu voltei e peguei a radiciação do início, trazendo as propriedades, as definições, e nós vamos colocar uma lista, certo, para ser resolvida logo. Até o dia 8 a gente já está deixando essa lista disponível para vocês. Então, por hoje é só.